Ah, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal do Pastor Oswaldo Santana. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa seu like, ative o sininho de notificações. Vamos para mais um vídeo nesse canal? Êxodo 14, versículo 21, olha o que está escrito. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Olha só, essa passagem, Êxodo 14, onde tem aquele versículo famoso, né? 14, Êxodo 14, 14, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Irmãos, me chama muito a atenção, toda a Bíblia chama atenção, né? Mas hoje Deus colocou no coração para estar falando aqui. Moisés, ele, o libertador, né, conhecido como libertador, na frente do povo, ele tem uma missão árdua, nada fácil. E Moisés, ele sai com o povo, liderando o povo, sai do Egito, né? E Deus resolve querer que o nome dele seja glorificado em Faraó, ou seja, que Faraó reconheça que só o Senhor é Deus. E o que Deus armou? Deus fez o povo sair com mão forte, fez com que as mulheres, né, dessem tudo que elas tinham de ouro, né, de riqueza, preciosidade, porque Deus colocou graça no povo de Israel aos olhos das mulheres do povo do Egito. Então eles saíram ricos. E interessante que Deus falou para Moisés, retrocede, dá a volta, vai por este caminho. E o que acontece? Esse caminho é um caminho que vai dar de frente com o Mar Vermelho. Do lado direito, do lado esquerdo, não tinha para onde ir. São duas muralhas, são de pedras. Né? E ele vai parar de frente ao Mar Vermelho. E lá o povo acampa. E nisso Deus está trabalhando no coração de Faraó. E Faraó então fala: o quê? Vamos deixar ele escapar? Vamos atrás dele. E o Faraó vem. Só que Israel está protegido pelo Senhor. A Bíblia diz que no acampamento do povo do Egito, rodas foram soterradas, eixos foram quebrados. Carro, hoje em dia, fala-se carroça, mas sabe aquelas carroças bem equipadas, aquelas que tem som, aquelas que você já viu, falou, nossa, que coisa linda. Então, naquela época, era carro. E o negócio era chique, era caro. Não era qualquer um que tinha aqueles carros de luta, aonde, né, o soldado ia de pé e comandando o cavalo. Interessante. Mas Deus fez ele andar em dificuldade. Deus dificultou. Aí eu estava prestando atenção que Moisés está em frente ao mar. E Deus está dificultando o andar do soldado egípcio. Porque se Deus não dificulta, o inimigo alcançaria o povo. Mas qual era o problema? O problema era que Moisés estava na frente do mar e não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Você vai ver que ele vai conversar com Deus e Deus fala para ele: o que você tem na mão? Estende, divide o mar. Moisés estava esperando que Deus desse a ordem e o mar se dividisse. Mas você vai ler que quem divide é Moisés como? Obedecendo a voz de Deus. Ele aponta o cajado na direção do mar. E sabe o que aconteceu? O que nós lemos. A noite inteira o vento veio
e dividiu o mar logo pela manhã. O que eu quero falar para você? O inimigo, o nosso adversário, muitas das vezes, ele, na maioria das vezes, ele só faz isso, querer impedir, parar, destruir. Mas o que eu compreendo aqui é que Moisés estava enrolando, e Deus só queria ouvir uma palavra dele, Deus só queria uma ação dele. Deus não queria mais que ele orasse. Deus não falava para ele, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que mais de você estende o cajado, toca nas águas e divide-as. Olha só, quem dividiu foi Moisés, por causa de uma ação que ele teve. Mas enquanto ele não teve ação, o inimigo estava alcançando. Foi necessário Deus quebrar roda, Deus quebrar eixo. Foi necessária a nuvem que protegia Israel. Para Israel era claro. E para Israel era claro. E para o povo egípcio era noite. Densas trevas. Por quê? Porque Deus estava tardando, Deus estava fazendo com que o inimigo andasse em dificuldade, porque senão ia alcançar Moisés. Eu falo para você que tem dúvida, eu falo para você que não sabe se faz, se não faz. Se Deus mandou fazer, faça. Se você chegou até aqui, até onde você está, Deus te capacitou. Você tem que andar para frente. Por quê? Porque Deus ele é tão maravilhoso na tua vida que enquanto você não toma a decisão de ir, ele está brecando o inimigo. Ele está parando, está quebrando roda, está quebrando o eixo, está destruindo para não te alcançar. Tamanho é o zelo que Deus tem por você. E quando Moisés, então, cai por terra a dúvida,